Olá, muito bom estar aqui novamente com vocês, para que a gente possa fazer mais um programa Batom e Bate-Papo, que é feito para você, com muito carinho, com muita oração, ok? Para poder edificar você, sua casa, seu casamento, sua vida com Deus. E eu tenho aqui comigo hoje essas mulheres lindas, maravilhosas, para falar de algo que vai tocar a sua mente, o seu coração, eu tenho certeza, ok? Estou aqui com a pastora Patrícia, esteve conosco Amém. aqui no último programa e voltou para fazer Firme e nosso forte. próximo programa. Seja bem-vinda mais uma vez, Patrícia. Muito obrigada mais uma vez, pastora Márcia. Cremos Amém. que será mais uma vez uma benção. Sim, tenho aqui a Valéria também, Valéria Tocantins, Isso. pastora e diretora da Escola Videira. Sua irmã em Cristo, pastora Márcia. Amém. Minha Amém. companheira de jogo. Amém. E pastora Dalva. Estamos juntas, pastora. Amém. Tá bonita hoje, e não? nos próximos. Obrigada. Amém. Glória a Deus. Olha, o tema do nosso programa é o mesmo do programa anterior, tá bom? Mas talvez você não viu. Mas eu quero já deixar para você aqui essa dica. Hoje vamos falar sobre a transformação da alma de uma mulher. Parte 3. Por que nós estamos falando pela terceira vez? Porque é um assunto vasto, tem muitas coisas que a gente quer comentar e dar exemplos para que você possa compreender melhor. Então nós fizemos o primeiro programa em que nós falamos mais a respeito da transformação. O que é essa transformação de dentro para fora? Falamos também no segundo programa a transformação da alma de uma mulher sobre a mente. Como que a mente, ela é de fato a parte mais importante da alma, porque tudo começa ali, na mente. Inclusive, o diabo ataca primeiro a mente, para que ele possa depois controlar a sua emoção e também a sua vontade. A gente vai falar sobre isso aqui, tá bom? Mas eu gostaria já de pedir aqui às minhas queridas mulheres transformadas, ok? Amém, Vou chamar aleluia. vocês de mulheres transformadas. Amém. Amém. Sobre a importância mesmo. Eu queria falar sobre isso Olha. aqui que eu acabei de mencionar, cada uma dessas partes da alma, que é a mente, a vontade e a emoção. Comenta um pouquinho pra gente aqui sobre o que é cada uma dessas partes. Vamos começar aqui com a nossa convidada, né, Vamos. Patrícia? Então, a mente, como nós falamos, né? Estamos falando para você de novo. Ela é o lugar da nossa alma onde tem os nossos pensamentos, onde tem o intelecto, onde tem o raciocínio. E ela é como a sede da alma. É muito importante essa área da mente. Olha, eu quero frisar aqui, cada uma dessas partes que Deus deu da nossa alma é para serem usadas. Sim. É bom entender que você não tem que negar, anular, de Exatamente. maneira alguma. Deus te deu uma mente para ser usada, mas ela precisa ser transformada Sim. para que você possa expressar Cristo. Então associa sempre isso, mente com pensamentos. Isso. É mais simples. Isso. Valéria, Vamos associar emoções a sentimentos? ok? E é importante também, pastora, nós precisamos dos nossos sentimentos. É tão bom quando você deixa suas emoções cooperar com o seu espírito ali na adoração. Eu gosto de deixar ali onde eu me extravaso. Inclusive a Bíblia fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Amém. Alegria Então, a é uma alegria emoção. é um sentimento, faz parte das suas emoções, verdade. que é uma das partes da alma. Agora, o que precisa ser transformado para que você não seja controlado pela emoção? Essa transformação aqui que a gente vai falar é porque agora que você nasceu de novo e você tem o Espírito Santo dentro de você, então o Espírito Santo quer controlar todo o seu ser, Aleluia. para que você seja guiado pelo Espírito, não pela mente natural e não pelas emoções. Dalva. E temos também a vontade, Sim. que faz parte da
alma. A vontade é tudo aquilo que eu decido, tudo aquilo que eu escolho. Uhum. Faz parte da minha vontade. Eu acho muito interessante, porque Deus te deu a vontade, que é, em outras palavras, o seu livre-arbítrio. Sim. Deus deu o livre-arbítrio para o homem e para a mulher que ele criou. Então, é essa parte da alma que nós chamamos de vontade. Ou seja, a sua capacidade de tomar decisões, de fazer escolhas. Você sabe que Deus nunca vai tirar esse livre-arbítrio de você? Então, Deus poderia ter interferido lá no Éden na vontade própria, para que aquela mulher não fizesse uma escolha errada. Deus não fez, Deus deixou ela usar o livre-arbítrio. Ainda que Deus já havia dado uma ordem, uma direção. Agora, embora nós vamos falar aqui nesse programa sobre as duas partes da alma, que são as emoções e a vontade, eu queria retomar um pouquinho aqui o que nós falamos no programa anterior sobre a mente. Porque a mente realmente é a parte mais importante da alma, ok? Porque tudo começa lá. Inclusive, o diabo ataca primeiro a sua mente, É verdade. para que ele possa controlar suas emoções e a sua vontade. Deixa eu te dar um exemplo aqui, até lembrar como que foi lá no Éden, na queda. Aquele homem e aquela mulher, eles não tinham pecado, Uhum. então eles conheciam a Deus. Então aquele homem e aquela mulher já tinha espírito, alma e corpo. Sim. São as três partes do nosso ser. Uhum. Mas qual foi as três partes da alma que o diabo atacou primeiro? A mente. Não foi a vontade, Não. não foi a emoção, foi a mente. Sim. Porque a Bíblia fala, depois lá em Gálatas, Paulo fala claramente para que vocês não sejam enganados como Eva foi, Verdade. na sua mente. Engano. O engano vem na mente. E você já percebeu que na nossa vida também, o diabo, ele traz pensamentos errados. Sim. Por exemplo, seu pai não gosta de você. Sim. Aí depois daquele pensamento vai gerar uma emoção, Um sentimento. Uhum. um sentimento de rejeição. Exatamente. E aquela emoção, ela vai atingir a sua vontade, suas escolhas. Porque aí, muitas vezes, você acaba tendo uma escolha de rebeldia. Isso. E rebeldia é uma escolha também. Isso. É verdade. Então, eu quero que você perceba isso, como que essas três partes, elas estão interligadas. Mas tudo começa na mente. Por isso que nós precisamos ter a nossa alma transformada. Amém? Então o combate começa na mente, pastora Márcia? O combate começa na mente, porque é ali que o diabo vai atacar primeiro. É importante a gente E é perceber por isso que nós precisamos da palavra. Amém. A palavra como espada, para que você possa guerrear contra o diabo. Não, e Agora é também- O campo de importante batalha é a isso. mente. É importante isso que a senhora diz, porque muitas pessoas falam, eu não queria fazer, mas fiz. Mas por que que ela fez? Porque a Bíblia também fala que nós damos espaço para o pecado ser gerado. Aonde que ele é gerado? Na mente. E depois ele dá a luz. Então, caminho. primeiro ele é gerado e é na nossa mente. Nós somos, embora nós nascemos de novo, nós estamos falando aqui para pessoas que nasceram de novo. Sim, Porque É. a pessoa que não nasceu de novo, ela nem entende essas é coisas. verdade. Né? Ela vai compreender essas partes, mas ela não compreende a necessidade da transformação. Agora, nós precisamos falar disso porque, embora nós nascemos de novo, a sua carne não deixou de existir. É. Uhum. Então, se você não é transformado na sua alma, você é um crente carnal. A carne É o que a Bíblia milita. fala da carne e o espírito. Antes da gente entrar aqui nesse momento aqui que eu quero falar sobre a necessidade da transformação na área das emoções e também da vontade própria. Eu queria que a gente lesse aqui, vou pedir então a Dalva para ela ler para a gente aqui no nosso cartão rosa uma historinha aqui para você compreender
a respeito dessa transformação? Vou ler uma história interessante hoje, pastora Márcia. Ok, vamos lá. 2 monges estavam passeando na beira de um lago. E um deles viu que um escorpião, ele tinha caído no lago e estava se afogando. E ele foi salvá-lo e foi picado pelo escorpião. O outro monge ficou intrigado e perguntou para ele: "Por que você fez isso? Porque você sabia que ele iria te picar." O monge então respondeu: "Cada um age conforme a sua natureza." Olha só, tá vendo? Por isso que precisa ter a alma transformada, ok? É. Bem, vamos ver aqui. Eu queria que a gente lesse também no nosso cartão azul o que que a Bíblia fala sobre essa importância da renovação da mente e também a transformação da alma de uma maneira completa. Valéria. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Uau, Hebreus 4:12. Ó, eu gosto muito desse versículo. muito também. poderoso. Aliás, eu memorizei esse versículo quando eu fiz cursão, porque foi algo tão Também. poderoso na minha vida, É. compreender a respeito dessa questão da alma, e eu espero que seja para você também nesse programa, ok? Queria então abordar aqui e colocar o foco nessas 2 partes da alma, que é as emoções e a vontade. Uhum. Vamos começar falando aqui das emoções, ok? Então eu quero perguntar aqui para quem que vai falar sobre emoção, por que a parte das emoções ela precisa ser transformada? Qual que é esse problema então que a emoção pode provocar na sua vida cristã? Valéria. A questão do controle, que a senhora já falou. A pessoa que dá muito vazão às emoções, as emoções podem controlá-la. Mas a questão das nossas ações. Porque tudo começa nos meus pensamentos, passa nas minhas emoções, mas vai gerar uma ação. Então, para que eu tenha ações corretas, para que eu tome decisões corretas, tudo isso eu tenho que ter esse controle. E o controle ele vem do espírito. Existe a mulher controlada pelas emoções e a mulher controlada pelo espírito. Eu É quero até verdade. fazer aqui um exemplo bem simples, Sim. porque no programa passado a senhora falou que eu falei que trazendo todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Mas eu me lembrei de uma vez que eu fui numa festa e eu me lembrei exatamente essa questão do controle. O que é trazer o pensamento e as emoções pelo controle do espírito? Eu fui com uma saia muito longa e ela não tinha nenhuma abertura. Então aquela saia ela estava me piando, não sei se vocês entendem. Saia justa mesmo. Saia justa, é literalmente a saia justa. E aí eu tinha que andar Prendendo. bem devagarzinho porque eu estava presa. Aham. Eu não podia ir para onde eu queria, eu tinha que andar devagar com aquele sapato salto. Assim deve ser as nossas emoções, ela tem que vir sob controle, Aham. né? Não, a mulher que dá vazão a todas as suas emoções, ela é um perigo, É um perigo. É um É como a perigo, criança, é um né, perigo. pastora Márcia? como uma criança. Porque a criança, se a gente quer saber uma Aliás, pessoa uma criança é totalmente emocional, né? totalmente, é uma criança que dá vazão a todas as Ela suas não tem emoções. filtro, né? Se ela tem vontade de chorar, ela chora. Se ela quer brigar, Você ela sabe briga. qual é o grande problema É. de você ser essa pessoa emocional? É a questão da inconstância. É. Exatamente. Porque a emoção, ela oscila o tempo todo. O tempo É. Um todo. dia você tá bem, no outro dia você não tá. Sim. E a pessoa que é assim, você nunca sabe como relacionar com ela. É verdade. Patrícia, fala um pouco Então. sobre essa questão. Então, pastora, a senhora falou aí algo muito importante, né? Que o diabo ele age na mente para atingir a vontade e as emoções. E então, de forma prática, então, ele coloca na mente uma pessoa, como a senhora falou, seu pai não gosta de você, mas às vezes não é verdade, ele acha que o engano, mas tem realidades que realmente a pessoa ela foi abandonada, ela foi Uhum. rejeitada. É. E isso gera, ela vai para Deus, então o espírito dela é gerado de novo e tudo, mas as emoções dela são emoções que precisam de transformação. Ouvindo você falar, Patrícia, sobre essa questão do amor, de sentir-se amado, isso reforça mais ainda o que a gente já falou aqui sobre o poder da palavra Sim, para transformar a alma. sim. E essa área da emoção.
Porque quando você compreende o amor de Deus e você crê que você é amado, Sim. isso tem o poder de curar suas emoções feridas e todo esse problema emocional que muitas vezes a gente traz, né? As pessoas trazem. Elas não são E a culpadas, né? palavra tem o poder de Sim. curar. Não é isso, Valéria? Sim, Você estava pastor. falando sobre a questão da emoção, né? E eu quero falar uma das fontes de emoção, o afeto. Sim. Certa vez eu estava no encontro e me trouxeram o crachá de uma juvenil, que ela estava muito agitada, o encontro todo. E eu senti ali naquela hora uma direção do Espírito de dar um abraço nela. E naquele abraço eu percebi que as emoções dela, interessante que enquanto eu apertava ela, eu vi o coração dela Acelerado. acelerando e eu vi ela chorando. Aí eu esperei ela chorar, ela chorou um tempo. Quando ela terminou, que eu fui conversar com ela, eu pensei que eu ia pregar o plano de salvação de novo. Ela falou assim: eu já sou salva, mas eu sempre quis um abraço. Olha só que coisa, Tá algo bem vendo? simples. Tão simples. Deus vem e toca E- naquela área que precisa ser Eu trabalhada. Exato. creio, pastora, né, nessa questão que a pastora Valéria está falando, que além da palavra, que a Bíblia fala lá em Salmos, né? O versículo fala: a sua lei é perfeita e restaura a alma. Então a palavra de Deus é perfeita para restaurar emoções feridas, mas eu creio que além de tudo isso, Deus também, em reuniões, como o encontro, igual a senhora está falando, Isso. em qualquer tipo de reunião, Uma no culto, emoção, por né? isso que A é importante viver a afetividade vida da curou a É igreja. menina. verdade. Quero falar sobre viver a vida da igreja. Você ali na vida da igreja, Deus usa uns aos outros, igual usou a senhora, porque é através de um abraço, a senhora sentiu a direção do Espírito. Através de um abraço, Deus estava curando aquela Essa juventude. questão da vida da igreja, Entendeu? você falou, é muito importante. Eu me Uhum. lembrei também. Eu me lembro de aconselhar uma irmã que ela vivia com problemas na alma Uhum. e emoções. O tempo todo conturbado, né? Não se sentia amada Uhum. e essa coisa toda. Eu falei, querida, você precisa relacionar. Sim. A cura para a Sim. sua alma é relacionamento. Mas você tem que se relacionar com os irmãos da igreja, para que a vida do corpo possa Sim, te ser curar. transferida, para que você receba essa vida, porque isso tem o poder. Como Amém. você falou, É. é uma oração, é o irmão que vem, que te abraça, te dá uma palavra, e pastora. Deus vai usando isso tudo para curar você. Só um pouquinho, queria ouvir a Dalva aqui, até caladinho hoje. Eu tô deixando as emoções das irmãs fluírem. Mas assim, você já percebeu o tanto que a grande maioria, quando eu falo grande é mesmo, a grande maioria dos crentes são almáticos, são guiados pelas emoções. A grande maioria, pastor, eles andam por essa vontade. Eu estou com vontade de ir no culto, eu vou. Eu não estou com vontade, eu não vou. Eu estou tô com- bem, eu faço. Eu Eu não tô não bem, tô, não faço. deixo pra lá. Na verdade, em Gálatas 5, fala do fruto do Espírito, né, pastor? Exatamente. E eu acho tão interessante esse texto, porque o Senhor é tão claro. Ele fala, andai no Espírito, porque aí você não vai satisfazer os desejos errados da carne. Aí lá no Que 20, estão associados a sentimentos. a sentimento, porque Total. o desejo da carne está nas minhas emoções. É. Né? E quando eu ando no Espírito, eu não vou satisfazer. E no verso 22, ele conclui dizendo o seguinte: o fruto do Espírito, ele começa dizendo amor, alegria e tal, e fala no Domínio mansidão próprio, né? e domínio próprio. Domínio próprio. O Agora, domínio antes do próprio, fruto do Espírito, ele menciona as obras da carne. as obras da carne. É verdade. Sim, Inveja, maledicência. Divisão, Exatamente. facção, inimizade, inimizade, tudo relacionado a quê? Alma, É. emoção, Sentimentos. sentimento. Sentimentos. Sentimento. Mulher tem muito aquela coisa assim. Pô, por que você não gosta dela? Eu não fui com a cara dela. É. Mas você nem conhece ela. Exatamente. Percebe? É tudo assim, emoção. Emoção. E a mulher ainda tem uma coisa que agrava muito, pastora, Ah, é que ela mais ainda? agrava. Nós somos Os mulheres, hormônios. a gente conhece as mulheres, né? Quando tem muitas mulheres juntas, é aquela questão de a emoção é mais aflorada do que no homem. Ah, Ela expõe as emoções com maior facilidade, ela fala com mais facilidade. Então, isso agrava muito os relacionamentos. Porque se ela é natural, ela fala muita às coisa vezes fala que não convém. que não né? É convém. verdade. Sim, Patrícia. Não, só uma experiência, né, que eu tive quando eu converti, assim, foi muito forte para mim, falando da vida da igreja. Que eu lembro que eu chegava, né, para os cultos de domingo mesmo,
e a gente tinha muito hábito de cantar uns para os outros. E eu lembro que tinham irmãs que tinham chegado na minha frente, né, em Deus, mulheres de Deus que estavam ali, elas Se iam, converteram antes de se você. converteram antes, eu tinha 15 anos, 16 anos, 15 anos. Elas iam cantar para mim, pastora, e Deus usava aquele período. Sabe, só dela Deus pegar na usa minha mão, demais. olhar pra mim, cantar É. aquela música, e as músicas, essas músicas a gente sabe, né? Quero que Você já começava a valorize. chorar? Não, eu não chorava, não. Eu Desabava. desabava. E assim, e foi tão libertador. Então eu senti no meu coração de falar isso, porque hoje a gente vive numa era da tecnologia e da internet. Muito impessoal, né? Isso. E assim, às vezes a pessoa acha que ela ficando só do outro lado da câmera ali, ela tá bem nutrida. E às vezes ela pensa assim, não, a palavra transforma. Então também eu tenho a minha vida com a palavra, eu tenho a minha vida com o coração, mas eu quero falar para você. Você precisa ter a vida com o corpo. Porque tem coisas que É Deus poderoso. faz que não É é poderoso. só O através corpo da de Cristo é palavra. Ele vai poderoso. fazer, mas ele faz através do corpo. É um abraço, é uma Olha, eu música, acho é que uma todas oração. nós aqui já tivemos Uma esse tipo de oração, né? experiência. É A verdade. palavra que Às você vezes recebe você de chega Deus. numa reunião, suas emoções estão ali, tristeza, uma palavra, uma Abatida. situação. Flutuantes É, as emoções. Mas de repente você entra Tristeza. naquele ambiente, É. vida, É. e dá-se uma levantada. Impressionante. É Você sai verdade. Não é leve. apenas uma É. influência de coisas naturais, não é a Sim, música sim. que emociona. É a vida Não, de é a Deus, vida né? de Deus Sim. que ela percorre entre nós, É né? verdade. Agora, eu Vai queria lá, colocar aqui também a questão da vontade própria, que é uma das partes da alma, porque tudo isso acontece junto, né? A gente está falando separado aqui, Uhum. mas não funciona um separado do outro. Na verdade, é um influenciando o outro. Uhum. Então, como nós falamos, tudo começa São na interligados. mente, Uhum. para afetar as emoções, mas vai também ali culminar na vontade própria, porque você vai escolher se é o Espírito Santo que vai te conduzir, ou se é a mente natural, ou se são as emoções. Agora, eu queria perguntar sobre essa questão. A vontade própria e a vontade de Deus são duas coisas diferentes? Porque a gente fala vontade, Completamente diferente. às vezes as pessoas confundem. Realmente. Então, vamos falar um pouquinho aqui da vontade. Completamente Vontade diferente. própria e vontade de Deus. Não. Completamente diferente, pastora. Minha vontade própria não reflete a vontade de Deus. Muitas vezes a minha vontade, ela reflete talvez até a minha carnalidade. Sim. Agora, a vontade de Deus, ela tá acima. São coisas que Deus quer para mim, que às vezes eu nem ainda entendi que vai ser bom para mim. Porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas nem sempre parece perfeita e parece agradável. Agora, as pessoas, assim, às vezes elas sabem isso na mente, como teoria. Mas você já percebeu, Valério, como que no cotidiano, na vida cristã, como que as pessoas confundem isso? Então, às vezes você fala, querida, a vontade de Deus. Não, mas já orei, é a vontade de Deus, mas às vezes não é a vontade própria. É verdade. Qual é o problema? É porque a alma não foi transformada? Precisa aprender. O que é que acontece? A alma não foi transformada. Provavelmente ela está no processo. Né? A gente vive falando que nós temos uma experiência de porta e outra de caminho. Quando você nasceu de novo, você cruzou uma porta, né? Você venceu o pecado não tem mais domínio sobre você. Mas agora você vai caminhar com Deus. Você tem que conhecer a vontade de Deus, conhecer e crer, e saber que ela é boa. Saber que ela é boa, saber que ela é agradável, saber que ela é perfeita. Você sabe, é difícil você dominar a vontade do ser humano. É difícil. Por isso que a gente fala que nós devemos esmurrar o nosso corpo e reduzir ele à escravidão, para depois que ter feito a vontade, né? A vontade de Deus. E a vontade também, ela está muito relacionada, pastora, com a revelação, o nível de revelação que eu tenho. É Porque verdade. se eu não tenho revelação, É verdade. eu vou A agir vontade própria com a é minha ego também, vontade, né? Eu já muitas vezes aconselhei mulheres que ela fala assim, não, eu não vou ficar com meu marido, eu quero me separar, eu não quero mais ficar com meu marido, porque eu não tenho mais vontade. Ou porque eu não sinto. Não sinto mais não amor. Sinto mais amor. É. Então, é guiado pela emoção, a vontade própria entra em operação, mas a mente, na verdade,
não foi renovada pela palavra. Exatamente, ela não, Porque não tem ignora o que a Bíblia diz. tudo. Ela ignora até o poder de Deus. Uhum, Né? Muitas pessoas que a gente conversa, pastora, ela sabe que Deus pode fazer, mas ela uhum. não quer que Deus faça. Olha, eu sei que tem muitas coisas aqui que a gente ainda pode acrescentar em relação a esse tema, sobre a transformação da mulher, da alma de uma mulher. Mas eu queria que cada uma de vocês aqui agora fizesse um comentário final. A gente vai concluir esse bate-papo aqui, embora tem tanta coisa para a gente comentar, mas o que que eu posso fazer, né? Eu não consigo parar o relógio. Mas eu queria que você dissesse sobre esse perfil da mulher transformada, ok? Então, nós falamos aqui de muitas situações para identificar a necessidade, mas me fale então agora, o perfil dessa mulher transformada. Então, Patrícia, você vai nos falar a mente da mulher transformada. Você vai nos falar, Valéria, As emoções. as emoções. Como que é a emoção dessa mulher que é transformada na sua alma? Dalva, como que é a vontade própria dessa mulher que já tem experimentado e que está nesse processo de transformação? Patrícia. Tem um versículo que resume essa pergunta da senhora da mente de uma mulher transformada. Lá em Filipenses 4:8 fala que tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o seu pensamento. Amém. Então, a mente de uma mulher transformada é uma mente que reflete a mente de Cristo, que pensa de acordo com o que a palavra de Deus pensa e que se enche. Tem essa peneira. Na verdade, Filipenses 4:8 é uma peneira. Para isso é verdadeiro, isso é respeitável, então ela deixa passar. Não é? Então eu rejeito. Ela A hora que passar na primeira peneira, se é Acabou. verdadeiro, já vai ficar não entrou. 99%. vai ficar fora. Ó, a mente da mulher transformada, ela é controlada pelo espírito. Exatamente. É verdade. Olha, Exatamente. essa era a minha resposta. Ah, mas você vai falar das emoções, Emoções. Valéria. Mas as Como são- emoções como é que é a emoção? controladas pelo espírito. Amém, Né? também. Elas não são, não é uma questão de você não expressar as suas emoções. Você pode e deve expressar as suas emoções, mas com o controle do espírito. Sabe por quê? A palavra de Deus diz: se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Amém. E jamais satisfazeis outras coisas, até mesmo as suas emoções, que são oscilantes, às vezes entra em conflito, às vezes você confunde muita coisa. Eu me lembro de orar com uma mulher que ela tinha uma confusão. Ela falava: eu não sei se o que eu estou sentindo é impulso do espírito ou sensações. Aí eu lembro que eu fui ensinando ela a relacionar com Deus e ela disse que foi aprendendo a discernir em que momento era ela, em que momento era o espírito. Olha, o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Graças a Deus. Dalva. A mulher que é controlada pelo espírito, pastor, a vontade dela sempre é desagradar a própria vontade e agradar a vontade de Deus. Abrir mão da própria vontade. Abrir mão né? da sua Para Para que a vontade. vontade de Deus seja satisfeita. Sim. Aleluia, glória a Deus. Olha, muito obrigada, realmente foi muito bom a gente ter esse bate-papo aqui. Nós vamos continuar, depois do intervalo, esse assunto de hoje, do tema a transformação da alma de uma mulher, ok? Quero compartilhar aqui uma palavra com você para que a gente possa receber mais, ter mais clareza sobre esse assunto, porque eu tenho certeza que Deus quer que você desfrute mais ainda Amém. da Amém. vida abundante em Cristo Jesus. Amém. Amém? Até daqui a pouco. Amém. E neste segundo semestre aqui em Goiânia, o tema adotado para o trabalho com as crianças e juvenis foi a série Os Vencedores. Este material tem como objetivo ensinar as crianças e juvenis sobre a volta de Jesus e aqueles que vão reinar com ele. Bem, então vamos retomar aqui o assunto de hoje, a transformação da alma de uma mulher.
Nós falamos nesses 3 programas que nós fizemos com esse mesmo tema sobre as 3 partes da alma, que é a mente, emoção e vontade, ok? E eu quero retomar aqui para poder fortalecer ainda mais aquilo que a gente falou, para que você não apenas entenda, mas para que essa palavra possa operar uma verdadeira transformação na sua vida, porque esta obra ela é essencial para que você possa desfrutar da vida abundante em Cristo Jesus. Amém? Então, deixe-me lembrar você aqui em relação à mente. A mente é a sede do pensamento, do intelecto, da inteligência, do raciocínio. Então, a mente ela exerce um papel muito importante na sua vida. Sabe por quê? Porque o pensamento influencia a ação. Então, tudo que você pensa vai influenciar no seu comportamento. Então, o pensamento influencia o comportamento. Por isso que nós ensinamos, mude as suas crenças, que aí você vai mudar o seu comportamento, tá certo? Por exemplo, se você crê que você é amado, você vai se sentir seguro. Por isso que a Bíblia fala que o amor lança fora todo medo. Se você sabe que você é perdoado, você também vai ficar em paz. Mas se você não crê que é perdoado, você vai viver debaixo de condenação. Percebe? Como que o pensamento influencia a ação? Então, tudo começa na mente. Por isso que a mente exerce um papel muito importante na sua vida. E é por isso que a mente de todo filho de Deus precisa passar por esse processo de renovação, através da palavra de Deus, ok? A segunda parte da alma é a emoção. Então, são os sentimentos que você possui: amor, ódio, alegria, tristeza, bondade, tudo isso faz parte das emoções. Agora, quase todas as ações de uma pessoa começam na sua emoção. Eu disse quase todas, não todas. Uma criança, por exemplo, ela é o tempo todo guiada pelas emoções. É por isso que a Bíblia compara o crente carnal como criança, porque ele é guiado pelas emoções e ele não é guiado pelo Espírito. Então, entenda isso. O alvo de transformar a alma, ou cada uma dessas partes da sua alma, é para que o Espírito Santo possa controlar você. E não que você seja controlado pela mente natural e nem pelas emoções, ok? E a outra parte é a vontade, que é responsável pelas suas escolhas e decisões. Então, a vontade, na verdade, é o seu livre-arbítrio, que Deus te deu e que Ele nunca vai tirar, ok? Então, Deus criou o homem livre para pensar, para raciocinar, para aprender, para criar, para se emocionar e para fazer escolhas, ok? Só que debaixo da direção do Espírito Santo de Deus, para que você possa escolher a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Amém? Foi assim que Jesus viveu e é assim que nós devemos viver também. Eu gostaria de falar um pouco mais aqui dessas 2 áreas que são a emoção ou as emoções e a vontade própria, ok? Vamos começar aqui nas emoções. Nós falamos que os sentimentos, eles são muito instáveis, e são mesmo. Então, você não pode ser guiado pelas suas emoções, porque os sentimentos, eles mudam. Um dia você está bem, no outro dia você não está. Sabe aqueles altos e baixos que muitas pessoas vivem o tempo todo? É sempre instável na emoção. Então, assim, isso é muito ruim, principalmente nos relacionamentos. Mas é ruim também porque como que Deus vai usar alguém assim? Ou como que você vai expressar Cristo
se as suas emoções estão ali o tempo todo tumultuadas. Eu me lembro de uma tia que nós tínhamos na minha infância, sempre tem ali tios, tias, e ela era conhecida porque ela era aquela tia mal-humorada. Qualquer hora que você encontrasse com ela estava de cara amarrada. E isso acabou tornando um chavão ali entre nós, né? Os filhos, e a gente brincava com isso. Então a gente falava: hoje você está com a cara da tia Dudu, porque isso já significava que você não estava bem. Então, muito raramente, ela sorria, brincava, mas ela sempre reclamava de alguma coisa. Se ela chegasse em casa, não tinha café, ela já falava: essa casa não tem café. E já saía e ia embora. Então era o estilo dela. Mas isso define muito uma pessoa que é guiada pelas emoções. Sabe? Um crente cheio do Espírito não é assim. Crentes que vivem assim o tempo todo, atribulados na alma, inquietos, isso não traduz a vontade de Deus para os seus filhos, ok? Porque você não pode deixar as emoções controlarem você. Você tem o controle. Você pode sim controlar. Se você está sentindo algo ruim, você não precisa necessariamente agir daquela maneira. Deixa eu ler para você aqui Filipenses 4, versículos 6 e 7, que diz assim: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam. E ore sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Olha, esse versículo eu li na linguagem de hoje, ok? Para que pudesse ficar mais claro. Mas aqui diz que nós não precisamos ficar preocupados com nada. Ainda que tenha preocupações, você é capaz de controlar e não permitir que ela afete o seu humor, não permitir que ela roube a sua alegria. E o texto diz o seguinte, que a paz de Deus não é a paz desse mundo, não. Não é a sua paz. Não é naquela hora que você já passou o momento da preocupação que a paz vai aparecer. Não é isso que Deus está falando. A Bíblia está falando aqui que a paz de Deus, mesmo no meio da tribulação ou daquele momento ali de preocupação, vai guardar o seu coração e a sua mente. Porque você não vai ficar preocupado, pensando o pior, porque a paz vai te guardar. Percebe? Porque você não é guiado pela emoção, você é guiado pelo Espírito Santo. Porque você já está unido com Cristo. Você só precisa deixar Ele tomar o controle. Então, é assim que você vai aprender e vai permitir que esse processo de transformação aconteça na sua vida. Entenda isso. É o coração e a mente. Quando você envolve aqui o coração e a mente, você tem a emoção. Por isso que a palavra é importante, a palavra de Deus, para nos transformar, porque ela vai agir na mente e vai agir também no coração. Quem vive pelas emoções não desfruta da paz de Deus, não desfruta da vida abundante em Cristo, ok? Agora, como que essa parte da alma, que nós falamos aqui, as emoções, ela é transformada? Quando você aprende a tirar os olhos das circunstâncias, ok? Quando você não permite que as circunstâncias ao seu redor controle você. Eu sei que isso não é fácil, não é tão simples, mas você vai aprender. Então, você não pode permitir, porque às vezes o sentimento que vem, ele não é bom. Quando é um sentimento de bondade, alegria, ok. Mas até a alegria pode ser carnal e infrutífera, ok? Mas existem sentimentos que eles atuam para levar você a ações ruins.
Deixa eu te dar um exemplo aqui de algo muito comum. Uma batida de carro. Então, o que que vem na hora que vem, sabe, alguém assim de uma vez e bate na traseira do carro que você está dirigindo? Ou do lado, ou alguma coisa assim, vem aquele sentimento de raiva. Então, vem o motorista te dá uma fechada ali e bate no seu carro, te dá aquele sentimento de raiva. E às vezes até dá vontade de gritar e de falar algumas coisas, não é? Agora, aquela circunstância ali, ela vai contribuir para você agir na emoção, aquela emoção ali do momento, que é a raiva. Mas você pode controlar os seus sentimentos ruins e não permitir que eles virem ações. A Bíblia diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Olha, a ira é um sentimento, mas agir com ira é uma ação. Então, tá bom, é claro, a Bíblia não está falando que você não pode irar. A Bíblia está falando que não é para você pecar, agir com ira. É bem diferente. Uma coisa é o sentimento, outra coisa é a ação. Quando você controla as emoções ruins, elas não vão virar ação. Ah, mas eu não consigo. Eu entendo. Sabe, o apóstolo Paulo também entende isso, porque ele mesmo fala que o bem que eu quero, esse eu não faço. Agora, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Como que eu vou fazer? É por isso que você precisa da palavra. A palavra que vem para lavar você, que vem para mudar a sua mente, que vem para agir exatamente nesse momento em que você precisa da ação do Espírito Santo, para te ensinar a controlar esses sentimentos e não ser controlado por eles, ok? Então, toda ação ruim só acontece se você der lugar ao sentimento ruim. Sabe aqueles impulsos emocionais? Normalmente as pessoas falam assim: ah, quando eu vi eu já falei. Ah, quando eu vi eu já tinha feito. Isso chama impulsos emocionais. Mas você não tem que ser assim. Você pode ser guiado pelo Espírito Santo e não por esses impulsos, tá? Porque esses impulsos emocionais aqui que nós estamos falando, a Bíblia chama de carne. E as obras da carne, elas estão associadas a sentimentos carnais. Gálatas 5,19 diz assim, vou ler aqui de uma maneira resumida, ok? Ora, as obras da carne são inimizades, ciúmes, iras, invejas e coisas semelhantes a essas. Você percebeu aqui que está tudo associado a sentimento ruim? Então entenda isso. Se você der vazão a esses sentimentos, você vai ter uma ação também ruim, ok? E eu acho que no caso das mulheres, elas precisam mais ainda ter muito cuidado por causa da TPM. Então, a alteração de hormônios afeta o seu sistema nervoso, ou seja, as suas emoções. Então, você precisa ter cuidado para você não ser guiado. Não ser guiado pelos hormônios significa não ser guiado pelas emoções, ok? Então, você vai lançar mão, às vezes, de uma medicação, de um calmante, de algo que vai te ajudar nessa questão física, mas que também vai afetar, ok? A sua vida, o seu sentimento, para que você possa controlar e não ser controlada por eles, tá certo? E em relação à vontade? Então, essa aqui é a vontade própria, que também é uma parte da alma. É aquela parte que nós falamos que toma decisões, é o seu livre-arbítrio. Então, a vontade, ela normalmente é a última parte da alma a ser afetada, ou que o diabo vai agir. Sabe por quê? Porque a vontade, ela vai decidir de acordo com a mente e com a emoção. Se você tem uma mente natural, as suas escolhas vão ser naturais. Agora, se você tem
uma mente transformada, as suas escolhas e a sua vontade, ela vai coincidir com a vontade de Deus, ok? E as emoções da mesma maneira. Então, o que a Bíblia fala, por exemplo, de uma mente carnal? Esse termo é bíblico. Então, uma mente carnal, ela pensa assim, bem, eu não vou submeter ao meu marido, porque isso não tem lógica. Isso é muito antigo, isso está fora de moda. Uma mulher cristã pode pensar assim? Pode. Mas isso mostra uma mente carnal. E uma mente transformada? Como que ela pensaria em relação a esse mesmo assunto? Bem, ela diria assim: eu creio que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável para mim. Então, por isso, eu decido. Eu vou ser uma esposa submissa, para agradar a Deus e não a mim mesma. Olha, quando você faz isso, Deus entra em ação e Ele transforma tudo ao seu redor, até o seu marido. Porque a Bíblia fala que o coração do rei está nas mãos do Senhor e Deus o inclina para onde Ele quer. Percebe? Então, às vezes, o Espírito Santo fica esperando, é só a sua escolha em obedecer a palavra, para que as coisas possam ser transformadas ao seu redor. A sua vontade, entenda isso, a sua vontade própria, ela se inclina para onde está a sua mente, ok? Se a sua mente está na palavra, se você é alguém que come o maná do céu, você vai ter uma mente de Cristo. Se você é alguém que come alimentos impróprios, mundanos, se você é alguém que gosta o tempo todo de só ficar assistindo televisão, filmes, rede social, você se alimenta daquilo ali. Então, a sua mente vai estar cheia daquelas coisas. Isso vai afetar também as suas escolhas, ok? Você decide, ou você faz escolhas de acordo com o nível de revelação que você tem. Por isso que a palavra é tão importante nesse processo de transformação da alma. Você precisa se alimentar da palavra. Você precisa ouvir a palavra, você precisa ir aos cultos. Você precisa, às vezes, ouvir a palavra de um irmão. Você precisa permitir que aquele ambiente da igreja ali, sabe, te ensina, te cure. Porque tudo isso vai ser instrumento para o diabo usar para te transformar. Se sua mente é natural, as suas decisões, elas serão carnais. Então é muito difícil você conversar com alguém que não entende as coisas do espírito, que a mente é natural. Então as decisões dela também são naturais. Desde aquilo que diz respeito ao exterior até ao espiritual, ok? Então, entenda uma coisa, a sua mente ela precisa ser transformada. Porque se a sua mente é transformada, as suas decisões serão em linha com a palavra de Deus. Lá em 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Quem que é o homem natural? É o homem carnal. É o homem guiado pelas emoções. É o homem que não foi transformado ainda, ok? Então, ele precisa dessa ação poderosa, tá certo? Do Espírito Santo de Deus. Paulo, ele fala de tantas coisas profundas, mas assim, eu acho que cabe a gente mencionar aqui. Ele fala que ele não pôde falar aos coríntios, à igreja de Corintos, de maneira espiritual, mas ele teve que falar como a carnais, embora eles eram crentes. Mas ele chamou eles de crianças em Cristo. Criança não consegue entender coisas muito profundas. Sabe, Deus não quer que você seja criança na fé. Deus não quer que você seja uma pessoa imatura espiritualmente. Deus quer que você seja uma mulher transformada pelo Espírito. Eu sei que você não vai ouvir essa palavra em muitos lugares, não. Mas eu espero que você receba, porque é uma palavra da parte de Deus. E eu gostaria de concluir aqui esta palavra sobre transformação da alma de uma mulher. A nossa alma nos foi dada por Deus para ela ser usada da maneira certa. Cada parte da alma
A mente, as emoções e a vontade, ela tem uma função muito importante no seu ser, ok? Mas você precisa entender que no novo nascimento, quando você recebeu Cristo, o seu espírito é a parte do seu ser que foi tocado, que recebeu a vida de Deus, ok? É por isso que a gente chama novo nascimento. Mas o espírito agora, ele precisa trabalhar de dentro para fora, para que esta vida que já está dentro de você possa se manifestar, ok? Tudo isso é sobrenatural. Tudo isso é obra do Espírito Santo de Deus. Mas esse processo de transformação da alma, você precisa contribuir. Então, até para nascer de novo, você precisa crer e confessar. Então, para ser transformado, você também precisa expor a sua mente à palavra, ler a palavra, declarar a palavra, pensar na palavra, tá certo? Para que a sua mente possa ser reprogramada. Amém? As suas emoções da mesma maneira, ok? Você não vai ser mais controlado pelo seu temperamento. A Bíblia fala que Pedro, ele era Simão, mas depois ele foi transformado em Pedro. Percebe? Houve um processo ali de mudança através da vida de Deus, que já estava operando na vida dele, e com você não é diferente. E no caso da sua vontade, o Espírito Santo também, ele vai transformar a sua vontade. E ele vai fazer com que a sua vontade se torne uma só com a vontade de Deus para você. Esta é uma obra maravilhosa que está acontecendo hoje na vida de todo filho de Deus. E eu quero deixar essa palavra para você, ok? Para que você possa permitir que o Espírito Santo opere esta obra de transformação e faça de você uma mulher completamente transformada e que você possa transmitir a imagem de Cristo para todos aqueles com quem você convive. Amém? Que Deus possa abençoar você. Quero orar e abençoar a sua vida agora. Amém? Recebe essa ministração onde você está. Pai, eu quero orar agora e abençoar a vida de cada um que está recebendo esta palavra. Espírito Santo, age agora. Abre os olhos espirituais para entender, para receber, para crer e para permitir que a palavra que foi liberada hoje possa operar na sua mente, nos seus corações e transformar cada um à imagem de Cristo Jesus. Eu oro em teu nome, Jesus Cristo. Amém. Amém. Foi muito bom estar com você aqui, mas a gente vai encerrar e eu volto a semana que vem. Até lá.